Saudações a todos e todas. É com satisfação que a comunidade do LISA apresenta a série Professores em Defesa da História. Cada integrante do nosso laboratório elegeu um professor ou professora de história que lhe tenha sido marcante para homenagear. Nesse contexto pandêmico, político e social extremamente difícil pelo qual todos nós atravessamos, esse projeto rende um tributo não apenas aos professores de história, mas também à história como ciência e como disciplina escolar. Nos últimos anos, os professores de história têm combatido bravamente em frentes diversas. Ataques à sua liberdade de cátedra, a sina persecutória da chamada escola sem partido, os desafios do ensino de uma história do tempo presente, marcada pela socialização massiva de discursos de ódio e fake news, negacionismos históricos e revisionismos ideológicos de toda ordem. Enfim, seja por ignorância ou estratagema político, muitos passaram a disseminar a ideia de que a história é uma questão de opinião, cada um tem a sua. Não. História é uma ciência, possui método, trabalha com fontes e evidências do passado e exige uma formação sólida. A todos esses profissionais que nos despertaram para a dimensão crítica e reflexiva dos homens no tempo, a nossa gratidão. Nesse primeiro episódio, nós temos a alegria de apresentar para vocês a professora Eliane de Souza Ferreira, da Escola Municipal Ademar de Rezende, da cidade de Juiz de Fora. A minha relação com a professora Eliane vem do meu estágio, no final da minha graduação em História, ela foi minha supervisora, e nesse contexto, né, desafiador do início da prática docente, a Eliane se tornou uma referência docente extremamente importante, né, para a minha trajetória, que eu trago até hoje comigo com muito carinho. E uma referência não só para mim, Eliane foi uma referência para vários outros colegas da minha geração, e também de outros tempos, né, que tiveram o privilégio de iniciarem suas carreiras trabalhando com ela. Com mais de 40 anos de magistério, nessa fala, ela faz um recorte em torno de um projeto premiado, mobilizador, que ela desenvolve com a sua comunidade há mais de 2 décadas. A educação para os direitos humanos. Com vocês, Eliane Ferreira, a minha professora em defesa da história. Eu gostaria de começar contando um pouco da minha trajetória, porque eu acredito, como Paulo Freire sempre falava, que a gente, antes de se mover enquanto educador, a gente se move como gente. Então, para entender muito, até a minha opção pela escola pública, a minha opção para trabalhar com direitos humanos, é necessário conhecer um pouquinho da minha trajetória, como que eu caí na educação. Pelas minhas memórias da minha juventude, eu comecei a ter muito conhecimento da situação política de pobreza, desigualdade e exclusão do Brasil. Eu deveria ter o quê? Uns 12, 13 anos, quando eu passei a ter consciência disso. Isso aí na época do general Médici, presidente Médici, plena época da ditadura, os anos de chumbo no Brasil. E naquele momento eu tive essa percepção da desigualdade, da exploração, ditadura, censura. Eu comecei a sentir isso na pele, muito jovem. E foi muito significativo para mim, depois, no governo do general Geisel, quando ele veio a Juiz de Fora lançar a pedra fundamental da siderúrgica Mendes Júnior, no Parque Alfield. E eu pulei o muro da escola onde eu trabalhava para fazer, onde eu estudava, para fazer um protesto. Eu tinha o quê? 13, 14 anos. Levei uma bronca do meu pai, mas fui lá fazer o protesto junto com os alunos do ensino médio, eu ainda era do ensino fundamental, fui fazer esse protesto. Então aquilo ficou introjetado em mim, eu sabia exatamente o que eu não queria, de que lado eu não queria estar e de que lado eu estava. Eu me posicionei enquanto cidadã, apesar de menina. Naquela época a gente não tinha esse exercício de cidadania, que nem sonhava em existir estatuto da criança e adolescente. Então o jovem era tutelado pelo pai e pelo Estado. Fui fazer a opção, meu primeiro vestibular aos 16 anos. Minha opção foi farmácia bioquímica.
Eu sou formada, eu sou graduada em farmácia e bioquímica, com a especialidade nas duas áreas, tanto na área de análises clínicas, trabalhar em laboratório, a minha área de atuação era microbiologia, pesquisa de bacilo de tuberculose, foi aí que a minha visão ficou mais prejudicada, eu tive que abandonar a bioquímica, e eu também fiz a área de indústria, dentro do curso de bioquímica, poderia trabalhar em indústria farmacêutica, de cosmético, de produção de alimentos, etc. Mas, em função da minha baixa visão, eu sabia que a área escolhida por mim de microbiologia não seria possível, porque trabalhar em laboratório, tendo que olhar em microscópio 10 horas por dia, sendo cega de um olho e 50% de visão no outro, eu sabia que aquilo ali não seria possível para mim. Então, eu comecei a pegar outro caminho. Eu me formei em 1980, o Brasil ainda era uma ditadura. Formei em 80 e imediatamente o Instituto Grambre, que é uma escola tradicional de Juiz de Fora, me chamou para trabalhar como professora de química e nas áreas de laboratório que a escola possuía naquele momento. Naquela época existia curso técnico e eu fui trabalhar nessa área de curso técnico. Na época chamava doenças sexualmente transmissíveis, hoje tem outro nome. Eu dava aula de doenças sexualmente transmissíveis e dava aula de manhã de química para pré-vestibular. Os meus alunos regulavam a idade comigo. Eu tinha 19, 20 anos, meus alunos tinham 18, 17 anos. Os do noturno eram mais velhos do que eu, tinha 30, 40 anos. Os meus alunos se preparando para o vestibular, eles viraram para mim e falaram assim: professora, faz vestibular para a senhora dar cola para a gente. Na brincadeira, né? Jovem, muito irreverente. Aí eu virei para os meninos e falei assim: eu vou fazer vestibular, um outro vestibular sim, porque a formação técnica científica do curso de bioquímica não supria as minhas necessidades de entendimento do que acontecia no Brasil e no mundo. Aí eu fui fazer a escolha de uma nova graduação e escolhi fazer o curso de História. Inicialmente mais para erudição, para me posicionar enquanto pessoa, para entender o momento que nós vivenciávamos, mas aquilo ali acabou tocando muito fundo em mim. E seria uma opção como professora de história. Até aquele momento que eu me formei como professora de história, isso aí foi em 85, o Brasil ainda continuava sendo uma ditadura militar, eu dava aula só de química. E fui chamada para uma outra escola particular para dar aula de química para ensino médio também, pré-vestibular. Mas teve uma vaga de professor de história nessa escola e eles me chamaram para dar aula de história. E era uma coisa meio maluca, porque você dá aula de história e química na mesma turma, eu parecia um ET. Então os alunos não entendiam. Antes do recreio eu dava aula de química, depois do recreio eu dava aula de história. Eu tive que me posicionar. Falei assim: eu tenho que pegar uma coisa só, porque são duas ciências distintas e ambas que necessitam de bastante pesquisa, de bastante estudo e de comprometimento. E eu fui pegar justamente a área de história, eu optei pela área de história. E eu virei professora de história, estou nessa posição até hoje. Entre professora de química e de história, eu estou nessa brincadeira há 42 anos, em setembro, 42 anos, que eu virei professora. Confesso que devo sair esse ano. Né? Chega uma hora que a gente precisa ver outras paisagens, estudar outras coisas, fazer outras coisas. Então, eu acho que chegou o meu momento de me retirar. Talvez, né? Eu nunca tenho essa certeza, que eu sempre fico protelando, sempre adiando. Talvez este seja o meu último ano de magistério. De forma institucionalizada, eu comecei a trabalhar na área de direitos humanos há uns 17 anos. No início, eu já fazia o trabalho na área de direitos humanos, mas eu não tinha noção que aquilo que eu fazia era uma educação para direitos humanos. Eu só passei a ter essa consciência quando começou a aparecer uma literatura no Brasil mais específica sobre isso. E isso foi nos anos 90, que quando houve uma conferência em Viena, e nessa conferência de Viena ficou decidido que haveria uma década específica para a educação em direitos humanos, que seria a década de 95 a 2005. Então, seria esse período que o mundo deveria patrocinar uma educação mais voltada
a questão dos direitos humanos. E essa questão de direitos humanos estava muito relegada a um enésimo ponto negativo da educação brasileira. Para muitos aqui no Brasil, direitos humanos se refere, até hoje, né? Não é um consenso no Brasil, para muitas pessoas, direitos humanos é defender bandido. E no final dos anos 80 para os anos 90, quando começou a aparecer essa ideia de se estudar educação e direitos humanos e fazer um trabalho nessa área, a noção que se tinha no Brasil, aquelas pessoas que eram mais sérias, Dalmo Dallari, Alceu Moroso Lima, Frei Beto, essas pessoas todas, a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, que aí entrava Paulo Evaristo Aires, né? O Dom Helder Câmara, essas pessoas, quando falavam em direitos humanos, sempre no sentido de combater a ditadura e promover a democracia no Brasil. Não tinha aquela visão mais ampla de educação e direitos humanos, porque nós estamos ainda num período mais fechado da história do Brasil. Quando chega 1995, fazendo 50 anos da criação da ONU, até quem foi representar o Brasil na conferência da ONU foi o Fernando Henrique Cardoso, ele foi representar o Brasil. Então, ele faz uma exposição falando sobre a necessidade de direitos humanos, daquilo ali ser um consenso mundial. Parecia até que ele estava falando da Suécia. Quem viu o discurso dele falou assim, esse cara está falando da Suécia, num país onde se viola tanto direitos humanos até hoje, em 95, você imagina a coisa absurda que era. Se hoje é, em 95 era também muito complicado. Em 98 vem a Constituição, em 1988 vem a Constituição, e essa Constituição cidadã ela também abre um gancho para a questão da cidadania no Brasil. Então, são dois pilares, um pilar que é formado pela ONU e um outro pilar aqui no Brasil, em função da Constituição de 88. Então, esses dois pilares é que começam a conduzir mais essa questão da discussão de direitos humanos no nosso país. Eu, enquanto professora, tomo contato disso aí, confesso, mais por volta de 2002, 2003, que eu passei a ter mais contato com esse tema em função da literatura começar a sair. E aqui no Brasil, a grande formadora de opinião em educação de direitos humanos é a Vera Candor. É o grande nome, não sei se é de conhecimento, né, de todos. A Vera Candor ela tem uma série de livros em que ela faz todo um apanhado das dificuldades e orienta a prática educacional nesse sentido. Por que educar em direitos humanos? Por que é tão importante? E ela elenca 3 pontos principais. Por que é tão importante fazer uma educação em direitos humanos? Primeiro ponto, que é uma educação para o nunca mais. Então, por que é importante esse tipo de ensino? Para nunca mais ter escravidão, para nunca mais ter colonialismo, para não ter feminicídio, para não ter homofobia, para não ter genocídio, para a gente não ter mais fascismo. Então, essa educação para o nunca mais é para valorizar as práticas afirmativas da democracia, condenar todo o entulho autoritário que existe no Brasil e no mundo, todos os exemplos negativos que nós tivemos na história, e dar voz aos vencidos. Principalmente nós da área de história, nós sabemos que a história dá voz aos vencedores. São nomes de rua, né? Estátuas. País que faz, por exemplo, Vinha Anhanguera, você vê Raposo Tavares, você vê monumentos a Duque de Caxias, monumentos aqui em Juiz de Fora tem rua que chama Costa e Silva, né? Então, a Vera Candor ela orienta nesse sentido, fazer uma crítica aos aspectos negativos que sempre provocaram a exclusão, genocídio, extermínio das populações, principalmente dos mais fracos, entre aspas, esses fracos, e dar voz aos vencidos na história. A população indígena, os quilombolas, aos negros, a questão dos homossexuais, da população LGBT, de um modo geral. Então, ela orienta nesse sentido. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é você ensina direitos humanos, faz uma educação em direitos humanos para também formar pessoas sujeitos de direito, né? Então, é importante que as pessoas se enxerguem como sujeitos de direitos.
não só aqueles que são direitos formais, né? Então, não só aquelas da legislação, mas também aqueles que vão lutar para que esses direitos sejam garantidos. E aí é muito importante uma orientação que ela sempre fala, no sentido, não é só garantir os direitos civis e os direitos políticos, que há essa confusão, que a gente trabalha direitos humanos para afirmar só a cidadania, não é só isso. Tem os direitos culturais, direitos sociais, tem os direitos econômicos. Então, é uma pauta gigantesca. E o terceiro ponto que a Vera Candou coloca é que você faz também uma educação para os direitos humanos com o objetivo de você promover empoderamento. Mesmo que ninguém empodere ninguém, mas você precisa criar práticas afirmativas que garantam o empoderamento, que favoreçam o empoderamento, que levam a isso, para que as pessoas se enxerguem objeto, não só uma pessoa que tem direito, mas também tem dever, que se só tiver direito aí é privilégio, então a gente tem que saber que tem direitos e deveres, e ela vai elencando esses 3 pontos, né? Educação para o nunca mais, para a formação de sujeitos de direito, e também a necessidade de você criar práticas afirmativas para o empoderamento, principalmente daqueles que sempre foram massacrados no decorrer da história. Num país, principalmente como o nosso, né? Anos e anos de exclusão das populações, então você imagina o trabalho árduo e difícil que se tem pela frente. Então, esses aí são os 3 primeiros pilares da educação em direitos humanos. Agora, outros autores que trabalham o mesmo tema, são vários autores, eles mostram uma série de desafios que nós temos pela frente, vários desafios a vencer em relação à política educacional de direitos humanos. E uma delas está muito ligada à própria formação do professor, né? Porque nós não temos na Universidade Brasileira, eu não sei como que é a prática da Universidade de São João del Rei, aqui em Juiz de Fora eu posso afirmar que não tem, a gente não tem uma cadeira específica nas licenciaturas que faça uma discussão relativa à questão da educação em direitos humanos, em nenhuma das licenciaturas, inclusive na de História. Não existe isso. Então, em alguns anos da minha prática lá no Ademar Rezende, não houve uma semana que eu não fui procurada por uma série de pessoas para que as pessoas procurassem enxergar como que é possível fazer um trabalho de direitos humanos dentro de uma escola de ensino fundamental. Trabalhar isso, por exemplo, no 6º ano. Como que a gente pode fazer isso com o 6º ano? Como você pode fazer isso com uma turma de 7º ano? Como que você vai introduzir uma discussão de direitos humanos estudando feudalismo? Né? Então, as pessoas às vezes não conseguem entender isso. E muito dessa dificuldade, dessa procura, através da observação do meu trabalho, eu entendo que seja em função da pouca literatura que existe, que realmente não existe. Existem algumas fundamentações teóricas, mas uma literatura que te faça refletir como inserir esse conteúdo dentro dos diversos currículos. Eu não conheço essa literatura, ela não existe no Brasil com facilidade, ou com uma forma de você ter acesso a textos ou qualquer outro tipo de material nesse sentido. E também porque as próprias formações da licenciatura, elas não têm esse momento de discussão. Aí eu tenho que levantar muito assim a bandeira para você, Cássia, que é uma oportunidade assim, muito importante essa que você está abrindo para os seus alunos, a possibilidade de uma discussão em ensino de direitos humanos, que as pessoas realmente elas não têm ideia de como é que pode ser feito isso. Porque é uma coisa que a universidade não discute e a literatura também não mostra esse caminho. Porque a gente precisa ter um caminho. Porque criar uma coisa do zero que não existe é muito difícil. Existe uma necessidade muito grande, muito estudo. Você tem que vencer uma série de barreiras, que é sempre muito difíceis. Existe no Brasil uma resistência gigantesca a se trabalhar no tema, né, por vários motivos, e é aquele que eu já elenquei, das pessoas imaginar que você está discutindo, eu vou defender bandido. Vou defender sim. Ele é um sujeito de direito, ele tem direito a ter um sistema prisional justo, né? E não essa coisa totalmente totalmente absurda, sem tratamento digno, que é o sistema prisional no Brasil e no mundo, não é só aqui no Brasil e no mundo. Mas o Brasil é, né,
ao concurso, né? Em termos de absurdo, é ao concurso. Então, essa seria uma das dificuldades, a pouquíssima formação que nós, professores, temos nessa área, pela não discussão do tema nas universidades e também porque não existe uma literatura específica sobre isso. É uma dificuldade absurda. É muito difícil. Quando eu comecei a trabalhar esse tema de forma institucionalizada lá nos anos 2000 e pouco, eu tive que criar um projeto do nada. Ele não existia, eu criei o projeto do nada. Algumas coisas chegaram até mim, que era produzido pelo MEC, eu achei fraquíssimo, apostilas muito fracas. Para vocês terem uma ideia, o que o MEC tinha de proposta de educação e direitos humanos na época era, não estou desvalorizando o trabalho do Maurício de Souza, muito pelo contrário, o trabalho dele é maravilhoso, mas era uma cartilha usando a Turma da Mônica. Era o que existia. A minha diretora, quando me apresentou o material, eu falei assim: eu não vou usar esse material, vou fazer do meu jeito diferente, eu vou construir outra coisa. Eu vou estudar, vou pesquisar, vou conversar com as pessoas, vou conversar com os alunos, que a referência sempre tem que ser o aluno, para ver qual é a demanda, qual a necessidade, qual é o interesse deles no tema. E a partir daí eu vou criar um projeto novo. Então, eu criei um projeto novo, do nada, que não existia. Não abandonei a cartilha da Turma da Mônica, ela está lá na escola até hoje. Os pequenininhos de primeira, quarta série usam, mas eu acho muito pouco. Não é por aí, não é discutir nos artigos que se ensina direitos humanos, não é por aí. É outra vertente, o que eu faço é totalmente diferente. Às vezes eu nem cito os artigos, eu normalmente nem cito. Então, é outro caminho que eu tomei. Então, a primeira dificuldade é essa, a questão da formação e a falta de literatura. Uma outra dificuldade, aí eu sinto isso na pele até hoje, apesar do projeto já ter quase 20 anos na escola, mas eu sinto isso na pele até hoje, é a baixa aceitação por parte dos professores. Eu, quando apresentei o projeto para a escola, as diretoras, as 3 diretoras que eu tive, prontamente aceitaram o projeto. Eu tive muita resistência e tenho até hoje dos professores. Quando alguém me pergunta assim, mas por que os professores têm resistência? Primeiro tem que perguntar para eles. Então eu sempre falo assim, eles é que deveriam explicar por que eles têm resistência ao tema. Mas eu tenho algumas teorias. Por que o professor resiste tanto em fazer a educação em direitos humanos? Primeiro, que não adianta você ter uma legislação na área de direitos humanos, uma série de tratados, mas se aquilo ali não é um consenso perante a sociedade. Então, culturalmente, de forma ética, de forma emocional, de forma de agir, pensar, sentir, direitos humanos no Brasil é uma balela. As pessoas não enxergam isso como uma necessidade. Eu, em vários momentos, colegas meus viravam para mim e falavam assim: vem você de novo falar sobre isso? Você já explicou o que é. Só que trabalhar em direitos humanos não é uma coisa que tem fim, tem princípio. Fim não, é para sempre. Então, quem opta por esse tipo de trabalho, ele sabe que ele vai ter que fazer isso do primeiro dia ao último dia do período letivo. Então, se ele pega uma turma de 6º ano, ele conduz até o 9º ano, ele vai fazer isso do 6º ao 9º. Se ele vai trabalhar isso com o ensino médio, ele vai fazer no 1º, no 2º, 3º ano do ensino médio. Todos os dias. Todos os dias. Então, isso aí é uma dificuldade. É vencer a resistência do professor e da sociedade, de um modo geral. Porque não é consenso. Né? Então, não adianta você ter o formalismo da lei, ter o reconhecimento legal, mas não há garantia da sua execução. A gente sabe que não tem. E, além de não ter a garantia legal, não é um consenso. Então, é necessário que tenha sentimento, ação, que a pessoa realmente enxergue que aquilo ali é essencial para você formar uma sociedade com o mínimo de dignidade. Então, isso aí é uma barreira que tem que se vencer, da própria resistência, às vezes, dos nossos colegas professores em abraçar a causa.
Esse é um fato. Outra, eu acredito também a resistência do professorado à falta de conhecimento, que aí a gente reporta o primeiro problema da formação e da falta de literatura. É não saber fazer, porque realmente é difícil. Você pegar, por exemplo, um professor de matemática, como que ele vai inserir uma educação em direitos humanos numa atividade na aula de matemática? Talvez ele não consiga entender isso. Um professor de educação física, como é que ele faz isso? Como é que um professor de ciências pode fazer isso? Porque as pessoas acham que é uma função só do professor de história. Aí é uma outra temática. Não, tem que ser uma prática ocorrente da escola inteira, que vai da gestão, que tem que abraçar a causa, até o funcionário lá da cantina que vai servir o alimento. Ele tem que saber que ao desperdiçar alimento, ele está contribuindo para a fome e para a poluição e degradação ambiental, que é direito humano. Né? Você está discutindo direitos humanos quando você trabalha isso. Então, é necessário que tenha essa discussão dentro das escolas, dentro das universidades, né? Da dificuldade em trabalhar o tema e que tem que ser uma coisa da escola inteira, não pode ser compartimentado. Não pode ser um professor faz, não, tem que ser uma coisa para a escola inteira. Não pode ser em datas comemorativas. Ah, hoje é dia do índio, eu vou discutir a questão do indígena. Não, você vai discutir o indígena sempre. 20 de novembro, consciência negra. Você vai discutir a questão do negro sempre. Sempre. Ah, é semana LGBT, então nós vamos discutir a questão da homofobia. Você vai discutir isso todos os dias. Então, é necessário que tenha essa leitura. E é sempre muito difícil para o professor ele inovar. As pessoas estão muito acostumadas a pegar o conteúdo, o currículo formal da escola, e ele não consegue enxergar que a escola tem que ter o currículo escolar, o conteúdo escolar, mas é necessário também ter a referência, o conteúdo referência do aluno. Então, é preciso fazer essa conciliação. O menino ele tem direito a conhecer, por exemplo, a Revolução Francesa. Ele tem direito a estudar a Guerra dos 100 Anos. Mas ele tem que ter um simbolismo disso aí. Isso aí serve para quê? Você tem que situar isso historicamente, fazer uma referência à realidade daquela comunidade. Aquilo serve para quê? Então, essa é a dificuldade que nós temos pela frente. É muito difícil fazer isso. Você vencer essas barreiras daqueles que estão acostumados a pegar um currículo escolar com uma coisa estática, estanque, fechada, e você inserir novo, material novo, conteúdo novo, dar uma outra repaginada naquele conteúdo, é sempre muito difícil. Então a gente entra na barreira do professorado. É a dificuldade que ele vai encontrar de fazer isso aí. E não estou fazendo nenhuma crítica no sentido pejorativo. É real, é uma dificuldade real. Eu vejo meus colegas com uma dificuldade real de fazer isso dentro de sala de aula. E gente que tem experiência, que tem mestrado, que tem doutorado, com muita dificuldade em inserir esse tipo de discussão nas suas práticas do dia a dia. Então, são as barreiras que nós temos. Uma outra barreira que a gente pode levantar, já levantei duas, a questão da formação, da questão da própria resistência do professorado. A outra barreira que a gente encontra dentro de sala de aula, para trabalhar com isso aí, uma barreira das escolas de um modo geral, é que as pessoas não estão acostumadas com aquilo que vem de baixo para cima. As pessoas estão acostumadas com aquilo que vem pronto. Então, as pessoas querem fórmulas prontas. E não existe fórmula. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a coisa de... Foi em 2019, né? 2020 é um ano que não conta, porque nós tivemos que fazer tudo diferente. Tinha que inventar tudo de novo, fazer outra coisa. Mas em 2019, quando as aulas ainda eram presenciais, eu estava na turma de 7º ano discutindo Idade Média, os conflitos medievais, discutindo Guerra dos 100 Anos. Aquilo vai servir para quê? Mas naquele momento tinha acontecido o assassinato da Marielle. Então, como é que eu vou discutir direitos humanos numa aula de história? Na Guerra dos 100 Anos, como é que eu vou inserir o tema? Eu tive que inventar. Pega o caso da Marielle, vamos discutir o que aconteceu com a Joana d'Arc, vamos discutir o que aconteceu com a Marielle. Duas mulheres diferentes para o seu tempo,
Joana d'Arc pela forma que ela lidava com a questão da religiosidade dela, com o vestuário. E a Marielle, mesma coisa. Então, ambas assassinadas pela não aceitação da sociedade com padrões diferentes de conduta. Então, porque eu sou diferente, eu tenho uma patologia, eu tenho que ser exterminada. Porque eu sou diferente. Então, é o extermínio. Então, você insere a discussão de direitos humanos dentro da questão da Guerra dos 100 anos. E dá significado ao tema. E aquilo passa a ser a realidade do aluno. Quantos alunos nossos sofrem esse mesmo tipo de exclusão e são considerados doentes, como se tivesse uma patologia porque não acompanham o processo de aprendizagem daqueles conteúdos que não dão significado à vida dele. Porque às vezes o professor ele culpa o aluno porque ele não aprendeu alguma coisa, mas muitas das vezes você também não aprende porque aquilo não tem interesse nenhum e não serve para nada. Né? Porque se não servir para nada, nem eu vou aprender, porque eu não tenho interesse. Né? Então, ele é visto como assim, esse menino tem alguma deficiência, ele é anormal. Então, olha como é que vai para a realidade do aluno. Joana d'Arc, anormal, com uma patologia, porque era diferente, louca, visionária. Marielle, diferente do seu tempo. E o aluno também, porque ele não é aceito do jeito que ele é. Com as dificuldades, com as particularidades dele dentro de sala de aula. Ele também não é aceito, às vezes, pelo professor. Então, são dificuldades que a gente tem que pensar. Tudo isso tem que ser pensado, são barreiras. E as pessoas têm muita dificuldade em criar isso, porque os professores, de modo geral, eles estão acostumados com material que já vem pronto. E esse material não está pronto, ele é construído diariamente. Eu tenho uma prática que quando eu saio da minha casa, saía, né? Porque agora a gente está dando aula remota. Quando eu saía da minha casa para ir para a escola, eu acordo muito cedo, eu durmo muito pouco, eu acordo muito cedo. Eu faço uma varredura nos jornais para saber o que aconteceu no Brasil e no mundo. Então vamos imaginar que eu tivesse que dar uma aula sobre. Chutar qualquer coisa, vamos dar uma aula. Vou de novo falar da Revolução Francesa. Eu acabo de ler no jornal que houve, por exemplo, um massacre em algum lugar, ou no Brasil ou no mundo. Eu vou puxar aquele assunto para dentro de sala de aula. Eu vou dar significado à Revolução Francesa. Eu vou transformar um dos temas mais complexos da história numa coisa acessível aos meus alunos de 8º ano, que tem 12 anos. Então, você imagina você discutir Revolução Francesa com uma criança de 12 anos. Mas a gente consegue discutir, se der significado, e colocar no dia a dia. Então, como é que eu faço? Se aconteceu um massacre, se aconteceu uma crítica ao governo, se aconteceu qualquer coisa polêmica naquele dia, e eu vou introduzir o tema da Revolução Francesa, ou Revolução Russa, ou Cubana, qualquer revolução, por que não discutir com os meninos como é que a gente faz uma revolução? Que uma revolução começa com a nossa capacidade de indignação. O que causa tanta indignação para as pessoas fazerem uma revolução? Aí eu viro para o aluno e falo assim, o que te deixa indignado? Claro que na linguagem dele, eu estou usando indignado aqui, que eu estou com uma plateia, uma seleta, e sendo num curso superior, né? Mas com meus alunos eu uso outro vocabulário, acessível a eles. Normalmente um palavrão, que eles entendem o que eu quero dizer. Aí eu pergunto, mas o que leva você a ficar tão indignado? Aí os meninos me respondem prontamente. Racismo me causa indignação. Desigualdade social me causa indignação. Eles prontamente respondem desse jeito. Então, a gente faz uma discussão da realidade dele. Eu estou discutindo direitos humanos, que quando eu estou falando de racismo, desigualdade social, da falta de propriedade, da falta de moradia, de morador de rua, da homofobia, da violência contra as mulheres, eu estou discutindo direitos humanos. E eu não falei hora nenhuma em artigo nenhum da declaração. Então, é uma educação toda voltada para esse tema. Todos os dias isso acontece. Nas minhas aulas, todos os dias, isso acontece. Agora, a gente precisa se atualizar o tempo todo. Então, eu faço a varredura nos jornais, antes de entrar dentro de sala, eu vejo o que está acontecendo, e aquilo ali vira o ponto de discussão. E eu vou dar chance ao aluno
mais brilhante da escola, que tem uma memória absurda, que vai conseguir guardar tudo factual da Revolução Francesa, mas aquele que não tem essa facilidade, eu tenho que olhar a diferença dele, ele vai entender o conteúdo referência dele. Então, é o conteúdo escola, mas é o conteúdo referência também. Eu não vou excluir nenhum nem outro. Os dois conteúdos são importantes. O referência é importante, que é a realidade do menino, que dá significado, historicamente situado no tempo e no espaço, mas o conteúdo escolar ele tem direito a ter também. Até para eu não provocar mais exclusão e mais desigualdade. Então, eu consigo fazer as duas coisas. Porque senão a gente gera mais exclusão e mais desigualdade. Então, essas coisas todas precisam ser pensadas. São várias dificuldades que a gente encontra, então todas elas são necessárias serem discutidas e a gente precisa superar. Por isso que é um trabalho difícil de ser feito. Então, quando eu vejo que as pessoas não conseguem, optam em não fazer, eu entendo, eu não faço essa crítica no sentido de esculhambar o professor. Eu vejo a dificuldade, porque eu sinto isso na pele, que eu tenho que inventar do nada. E todo dia tem que ser feito isso aí. Todo dia. Leitura de jornal, da gente procurar. O que vale para uma turma não vale para outra. A realidade do sexto ano é uma discussão, a realidade do nono ano vai ser outra discussão, mais profunda. Né? Tem uns que se interessam, outros nem tanto, a gente tem que ver isso aí também. Então, é muito difícil fazer, mas não é impossível. Eu tenho um lema na minha vida: onde as pessoas encontram dificuldade, impossibilidade, eu vejo desafio. É minha prática, eu sou assim. Eu não gosto daquela coisa se eu não vou conseguir fazer, eu vou fazer. Lá na escola existe uma lenda que eu carrego o plano de A a Z. Eu não aceito, não vai dar certo. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Não sei se eu vou conseguir. Eu vou mover meu celular aqui para vocês verem. Como está tendo pico de energia em Juiz de Fora, o computador está perto. Não sei se vocês conseguem ver. Meu computador está aqui, eu estou com bateria perto. Se isso aqui falhar, eu estou com outro celular aqui do lado. Porque eu não posso deixar vocês, por exemplo, esperando a tecnologia funcionar. Então, eu tenho esse lema na minha vida: tem que dar certo. Então, é o plano A, B, C, D, E, eu carrego tudo. Eu, quando chego na escola, eu carrego o meu computador, eu levo extensão, eu levo 2 data show, que se da escola não funcionar, eu tenho mais 2, que são os meus, eu levo. Eu não aceito que não vai dar certo. Eu não posso, por exemplo, estar com 80 meninos dentro de um salão e falar assim: eu não vou dar aula hoje porque o equipamento pifou. Não, eu vou dar aula sem equipamento. Eu vou dar aula do mesmo jeito. Então, essas coisas todas têm que permear o nosso debate, né, a nossa discussão, a nossa mentalidade. Quem se envereda por esse caminho de trabalhar ensino em direitos humanos, quem entrar nesse caminho tem que pensar nessas questões todas. Uma outra dificuldade que pode ser levantada também é uma questão conceitual. As pessoas muitas vezes imaginam que trabalhar em educação em direitos humanos é você pegar a Declaração dos Direitos, dar o conceito, que é um conceito difícil, inclusive todos os especialistas falam que a gente deve evitar essas conceituações, você deve colocar o que é mais essencial nos direitos humanos, dignidade humana, que a gente enxerga, inclusive, nos considerando da declaração. As pessoas leem, às vezes, os 30 artigos, mas não leem os considerando, o que é o preâmbulo da declaração, que é mais importante que os artigos, às vezes, para você entender o que é necessário para uma sociedade. Então, é necessária essa questão conceitual. Do que eu vou trabalhar? Se eu quero fazer uma educação em direitos humanos com o objetivo de trabalhar dignidade humana, eu não posso ficar presa a trabalhar só os artigos. E eu tenho que tomar cuidado também para não confundir essa declaração com o simples trabalho de valores, de costumes, como se eu estivesse trabalhando um código assim de virtudes. Não é isso, é um ato político. É um ato político. Então tem que ter esse cuidado também, né? Porque a gente não está mexendo só com uma questão de valores, não só de princípios. Você está mexendo com uma questão que vai mexer com
dignidade humana, que a humanidade demorou séculos, milênios para chegar ao ponto que chegou. Que muita gente acha que a questão de dignidade humana está específica só na Declaração Universal. Se você pegar, por exemplo, o Livro dos Mortos no Egito Antigo, se fala em dignidade humana. Se você pegar alguns cânticos dos esquimós, se fala dignidade humana. Povos das florestas, as diversas nações indígenas, você pega a oralidade, algumas práticas, você enxerga a dignidade humana. Então, não é uma coisa que está específica à declaração. É uma prática de milênios, consagrada em todas as religiões, todas as tradições religiosas. Então, se você pegar desde o Egito Antigo, quando você tem a formalização disso aí, né, de algumas coisas de registro, até a nossa época, toda essa literatura vai falar de dignidade humana. Então, a opção que eu fiz foi mexer mais com isso, né? Pegar a questão de direitos humanos na sua essência, dignidade humana. E a maior dignidade humana, ela é a vida. É você garantir a vida. E a gente que está em tempos de pandemia sabe muito bem o que é isso. A gente está sentindo isso na pele, né? A dificuldade que está sendo garantir a vida por opção infeliz, de um voto infeliz, né? Que é um voto infeliz, que o brasileiro fez um voto infeliz, e nós chegamos ao ponto de a gente ter uma média de 1.500 mortes por dia. As pessoas acham isso natural. Aí eu volto à questão de que direitos humanos não é consenso. Ele pode estar formatizado na legislação brasileira, na Constituição, como direitos fundamentais, que ele vira lei quando entra nos códigos. A declaração em si não é lei, mas entra como lei quando entra nos códigos. Mas não é consenso, a ponto de a gente ver as pessoas morrendo e não tomar nenhuma providência. Continuar sem máscara, continuar fazendo festinha clandestina, fazendo protesto contra o lockdown. Aqui em Juiz de Fora está acontecendo protesto contra o lockdown, que a prefeita decretou domingo. Já deveria ter decretado há muito tempo. Então, tudo isso mostra a necessidade desse tipo de educação, para que a gente crie uma mentalidade que, lá no futuro, isso vira um consenso da sociedade, para que ela, de fato, respeite isso aí. Porque não adianta a gente ter só a legislação, não adianta ser só a lei. É preciso que tenha esse consenso. É preciso que seja uma cultura da população, de uma geral. E não é só no Brasil que não é consenso, é no mundo todo. Se você imaginar, por exemplo, que as sociedades do mundo todo, países desenvolvidos, Suécia, Dinamarca, todos eles condenam veemente, por exemplo, o assassinato. Mas eles não condenam, por exemplo, os extermínios que acontecem na África. Você vê as pessoas falando contra o assassinato, mas não fala contra a tortura, que acontece nas delegacias, nos presídios, no mundo todo. Fala muita coisa, eu sou contra a tirania, contra a censura. Mas é só ver o que aconteceu com a Assange recentemente. Então, não é consenso no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Mas como a gente está falando de Brasil, aqui foge ao senso comum, que é muito mais grave, é muito mais absurdo a situação que acontece por aqui. É muito mais complicado que o restante do mundo, pelas nossas carências, pela tradição e pela própria história brasileira de violência, né? Eu costumo falar que está introjetado no DNA do brasileiro a violência. É um povo que se acostumou tanto com a violência, com a matança de indígena e de negro, que acha que é normal morrer 2.000 pessoas por dia de Covid. Isso não é normal. Eu estou falando com bioquímica agora. Isso não é normal. Se existe vacina e se existe medida restritiva, não é normal. Se a gente vir esse caso tão diferente do planeta inteiro, todos estão conseguindo controlar do seu jeito e a gente não consegue controlar. Hoje virou talvez o país mais perigoso do planeta, é o Brasil, por todos os motivos. Pela questão política, pela degradação ambiental e pela irresponsabilidade como tudo está sendo conduzido. E a gente não pode só responsabilizar governantes, tem que responsabilizar o povo, que tem que pensar nessa hora
na proteção individual. É questão de cidadania. Eu tenho que proteger a mim, mas tenho que proteger o outro. Então, olha como é que a questão do ensino, ele passa em todos os momentos. Até no simples uso de uma máscara. Eu me protejo, mas eu protejo o outro. Eu vou garantir a vida do outro, que é o princípio básico da dignidade humana, é a vida. Que ninguém tem outro direito se você não tiver vida. É o direito primeiro, é o primeiro de todos. Porque eu não consigo outros direitos, eu não tenho direito à vida. Ele que vai me garantir o restante. A nossa dificuldade toda é essa. Então, a fundamentação que tem, que a gente vê na literatura sobre ensino de direitos humanos, educação em direitos humanos, levanta essa problemática toda. Da questão conceitual, da falta de literatura, da resistência das pessoas, então, da questão dos currículos. Tudo isso aí tem que ser pensado quando a gente vai fazer uma escolha para a educação em direitos humanos. Agora, vou contar um pouquinho de como que as práticas que foram feitas no Ademar Rezende, no sentido de criar essa oportunidade de trabalho. Lá no Ademar, foi feita da seguinte maneira. Eu apresentei um projeto na escola, que era um projeto extra classe. Como é que funcionava esse projeto extra classe? Eu sou professora da escola no turno da manhã. Então, meu horário é de 7 a meio-dia. E eu tinha um trabalho, antes da pandemia, de 1 hora até as 5 horas da tarde, extra classe. Os alunos ficavam na escola ou voltavam para a escola. E esses alunos, eles ficavam comigo numa série de oficinas que eram oferecidas a eles. Oficina de direitos humanos, uma oficina de rádio, gente, uma rádio que a gente colocava no ar, a rádio chamava Fique Atento, 100% produzida pelos alunos, a gente pegava uma temática importante do dia, por exemplo, vamos fazer uma rádio sobre a Lei Maria da Penha. Eles liam a Lei Maria da Penha, produziam uma rádio, colocavam no ar, ali colocavam uns games, colocavam música, uma temática que tivesse a ver com aquela ideia da Lei Maria da Penha. Então, além da Oficina de Direitos Humanos, da rádio, Cineclube, funciona até antes da pandemia, né? Funcionava até antes da pandemia, 2019, nós tivemos Cineclube. E nós tivemos também na escola um período em que foi passado para mim uma casa com empréstimo, uma casa, não sei se você vai lembrar, Cássio, uma casa que tinha em frente à escola, uma casa alemã, de tijolinho. Você lembra disso? Essa casa, ela funcionava ali uma sociedade de bairros. E o presidente da sociedade de bairro me emprestou a casa para eu fazer as oficinas dentro dela, porque a escola não tem espaço. Então, eu passei a fazer essas oficinas dentro dessa casinha. E ali, quando eu estava de posse dessa casa, chegou uma época que eu oferecia 8 oficinas aos alunos. Então, tinha de direitos humanos, de rádio, cineclube, teve uma época que teve uma de colorir, aí, às vezes pode achar estranho, oficina de colorir é para coordenação motora para os pequenos, para desenvolver coordenação motora. Tinha de customização de roupa, que é artesanato, tinha oficina de meio ambiente, tinha uma de ciência das religiões, não era aula de religião, era ciência das religiões, que é ensino comparado às religiões. Então, a gente levava um babalorixá, algumas pessoas dos mormons, levava algumas pessoas para falar sobre temáticas religiosas, que é uma diversidade muito grande de religião naquela região onde eu trabalho. Em função disso aí, vão discutir essas questões religiosas, fazer um pluralismo religioso, que agora, inclusive, é a campanha da fraternidade, né? De você ter a tolerância em relação às religiões. E teve um curso que foi a minha menina dos olhos, que era a história do século XX através da música. E como eu sou muito ligada ao rock and roll, vocês imaginam a quantidade de rock and roll que a molecada conseguiu ouvir. Você estuda toda a história do século XX através da música. Então, nós oferecemos essas oficinas para os nossos alunos. Isso aí foi quase que uns 10, 12 anos. Aí a presidência da sociedade do bairro mudou e a casa foi tomada. Eu perdi a casa. Como eu não tenho mais espaço dentro da escola, eu não tenho uma sala disponível para fazer isso, eu tive que encolher o projeto. Então, ele ficou mais restrito a direitos humanos e o cineclube. Então, o cineclube continuava acontecendo. E esse cineclube, filmes que são
comerciais, de caráter comercial, mas filmes de arte também, de todos os gêneros, do épico ao musical, era oferecido aos alunos. Como que os alunos entravam no projeto? A gente tem que ter essa esperteza. Quem vai trabalhar com isso também tem que ter essa esperteza. Como tem resistência, a gente tem que imaginar que o pai também tem resistência. Se o professor tem, o pai tem também, por incompreensão do tema e da importância. Então a gente pega e faz um bilhete para os pais, para que eles autorizem que os filhos participem de um projeto de direitos humanos na escola. Se o pai permitir, o aluno está inscrito. E isso é oferecido a todos os alunos, ex-alunos, quem quiser entrar, entra. Para o aluno, isso vale nota? É feita algum tipo de avaliação? Absolutamente nada. Ele vai porque gosta. Em 2019, eu tinha 87 crianças comigo, fora do horário de aula. E esse trabalho eu fiz de forma voluntária. Eu não era um trabalho remunerado meu. O meu remunerado era de manhã, que eu sou professora efetiva do turno da manhã. À tarde eu ficava ali como trabalho voluntário. Ficava com os meninos. E eu fazia isso de segunda a sexta. Às vezes eu chegava na escola às 7 horas da manhã, eu saía às 7 horas da noite, 19 horas. Ficava ali o dia que eles não deixavam eu ir embora. Eu tive que encolher, porque eu pedi a casa, então eu passei a fazer isso em 2 dias da semana. E muita coisa foi se perdendo em função disso aí, né? A gente perde oportunidade porque não tem espaço. Tem que ter um espaço para fazer essas coisas. E às vezes a gente não tem um espaço físico, né? Pelo péssimo planejamento da parte estrutural das escolas públicas no Brasil. Caem aos pedaços. Então a gente não consegue, às vezes, ter uma sala decente para colocar os alunos. A escola Demar, felizmente, tem um salão, tem um anfiteatro, cabe 110 pessoas sentadas. Então eu consigo colocar os meninos todos ali, do sexto ao nono ano. Então não é por série, tudo misturado. Muita gente acha assim, mas eles conseguem entender o menino do sexto ano. Se eu passar a lista de Schindler, ele consegue entender perfeitamente. E não é assistir a um filme, é discutir. Ver todos os elementos que tem ali, fotografia, cenário, trilha sonora, quem produziu, se tem erro no filme. Vamos discutir o filme. E qual é a proposta? O que aquilo ali tem a ver com o que nós estamos discutindo naquele momento na escola? Então, as práticas que foram feitas foram essa aí no Ademar Rezende. Claro que, como eu sou professor de história da escola, eu aproveito tudo que eu faço no projeto dentro da sala de aula. E eu tenho que aproveitar. Aí eu coloco nos conteúdos curriculares formais, eu consigo enxertar tudo que eu discuti com eles no turno da tarde. Aqueles que não fazem parte acabam tendo educação e direitos humanos, porque são meus alunos. E aqueles que fazem parte do projeto, como voluntários também, ganham muito, porque eles ganham conhecimento da aula de história e ganham conhecimento específico de um projeto voltado para isso aí. Esse projeto ele passou a ser um pouco a menina dos olhos da Secretaria de Educação aqui em Juiz de Fora durante um tempo. Esse projeto ganhou até um prêmio aqui em Juiz de Fora. A Escola Ademar Rezende foi a única escola que ganhou esse prêmio até hoje na história de Juiz de Fora. Eu fui lá, eu que fui receber, porque eu queria, passei uma vergonha, como eu morro de vergonha dessas coisas, eu não sou formal, eu gosto da informalidade, eu gosto da coisa mais casual, mais simples, eu não gosto do formalismo, mas fui lá, recebi a medalha, está na secretaria da escola. Isso encheu a escola de bastante orgulho, que é muito importante você ter uma escola pública fazendo um trabalho que seja reconhecido pela cidade, pelos órgãos oficiais. Esse prêmio é conferido pela Câmara Municipal de Juiz de Fora. No aniversário da Câmara, 19 personalidades da cidade, elas recebem a medalha do mérito legislativo pelo trabalho efetuado na área. Nós recebemos o mérito legislativo pelo trabalho na educação e direitos humanos. E isso aí virou a menina dos olhos da secretaria. E por esse motivo a escola virou uma romaria. Muita gente querendo saber como que se faz isso. Então a gente explica como faz. Mas não existe fórmula. O que dá certo comigo não quer dizer que vai dar certo em outra escola, em outra realidade. Porque a gente tem que olhar a referência de cada escola. Cada comunidade tem uma referência diferente. Então não adianta eu implantar, por exemplo, o mesmo tipo de projeto ou de aula
numa escola da rede particular. Eu teria que criar uma outra forma de abordar o assunto. Que a referência deles é diferente. Não é a mesma referência. O menino da rede particular, ele tem uma moradia decente, às vezes os pais estão bem empregados, ele tem um plano de saúde, vai para Miami, visita a Disney. Os meus meninos não têm a passagem para fazer uma visita à Câmara Municipal. Eu tenho que pagar a passagem para eles, que eles não têm esse dinheiro. Então, eu tenho que adequar a minha linguagem, eu tenho que adequar o conteúdo, eu tenho que adequar a forma de trabalhar muito em função disso aí. Então, são desafios, mas todos eles possíveis. Então, eu volto a dizer, onde as pessoas encontram dificuldade, eu me sinto desafiada e vou lá e vou fazer. Eu penso que dá certo pelos retornos que eu vejo dos meus alunos. Eu não tenho, nesses 42 anos praticamente de magistério, nenhuma memória de ter sido agredida, nem verbalmente, nem fisicamente, por nenhum aluno meu. E já trabalhei em muito lugar barra pesada. Nunca tive esse problema. Eu falo assim que os meus alunos, eles são muito melhores do que eu. Porque pelas condições onde eles estão inseridos, eles conseguem produzir talvez o que eu não conseguiria se vivesse naquelas condições. Eu penso que se eu tivesse que morar na casa que eles moram, passar pelos perrengues que eles passam no dia a dia, de meninos que sofrem, inclusive violência, às vezes física, violência sexual, eu não sei como que eu seria. E eles têm rendimento, eles são extremamente carinhosos, extremamente educados. É uma escola que tem baixíssimo índice de bullying, baixíssimo. E a gente acredita isso ao tipo de educação que é feita na escola voltada para essas questões. Não é unanimidade, eu volto a dizer para vocês, não é uma unanimidade de projeto, nem esse tipo de trabalho que eu faço lá na escola. Eu encontro muita resistência dos meus pares, muita resistência, nenhuma da comunidade, os alunos e nem dos pais, mas muita resistência por parte dos professores, dificuldade que eles encontram de fazer o trabalho, de reconhecer a importância disso. Mas eu penso que eu tenho uma experiência muito positiva, muito feliz dentro do magistério, de ter essa motivação em trabalhar e ter a aceitação por parte dos alunos, de ser bem recebida por eles. Então, isso me torna-se muito feliz na prática que eu escolhi como profissão para mim, como forma da minha vida. Eu me sinto toda tatuada pelo magistério. Eu não sei como que seria viver sem o magistério, apesar dos 42 anos eu pensar esse ano em sair. Mas não por cansaço, não por falta de criatividade, porque chega momento que a gente realmente vê que é hora de sair, de ver outras coisas, precisa ver outras coisas. Eu só gostaria, assim, eu fiquei fazendo umas narrativas aqui para vocês, mas eu gosto de ouvir as pessoas, eu gostaria de ouvir e ser questionada, né? Que as pessoas me questionassem. Mas antes disso tudo, eu gostaria de contar uma história para vocês. Como a gente é professor de história, a gente agora vai contar história. Né? Então, o que segue muito a minha cabeça é uma parábola. Eu vou ler, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, me autorizar, né? Eu quero autorização para fazer isso. É uma parábola que eu sempre gosto de contar, inclusive para os meus alunos, de um livrinho que chama Escritos e Parábolas para a Paz, que mostra muito disso que eu estou falando. É uma historinha, vou tentar ler de uma maneira mais breve para vocês entenderem, talvez, o sentido de tudo isso que eu falei. A parábola chama Lisa e Léo, a jardineira e o leão. Não sei se alguém conhece. Conhece, Cássia? Então, a parábola é o seguinte: nem todos os leões têm uma jardineira como madrinha. Léo, o leão, tinha uma. Os dois tinham muita coisa em comum, até mesmo na aparência. Uma bela juba ruiva, mãos bem grandes, que eram práticas na hora de segurar o ancinho e empurrar um carrinho. Lisa era jardineira. Ela era a rainha das beterrabas, a princesa dos rabanetes, a moça do manjericão sempre fresquinho. Mas, acima de tudo, Lisa era a madrinha de Léo. Foi um domador aposentado quem pediu para Lisa tomar conta de Léo quando o circo faliu.
Hoje em dia, quase ninguém mais vai ao circo. As pessoas preferem ir até a televisão e, enquanto olham para a telinha, ficam comendo os amendoins roubados dos macacos. Lisa não ia até a televisão. Ela ia até o seu jardim, mesmo à noite, pois ela tinha uma relação especial com as estrelas, especialmente com a ursa maior e o cruzeiro do sul. Para ela, seu jardim também era o céu e ela vivia se perguntando como plantar uma estrela. Quando a lua estava cheia, ela gostava de passar horas olhando as estrelas no seu jardim. Nesses momentos, Léo sempre ficava pertinho dela. Não tinha nada no mundo que ela gostasse mais de fazer do que apenas estar lá com Léo, olhando. Mesmo quando não tinha nada para ver, ela olhava. Léo lhe ensinava a ver a direção do vento e a observar com o canto dos olhos tudo aquilo que se movia. Lisa amava Léo mais do que qualquer outra coisa no mundo. Nem mesmo o céu era tão quente quanto o calor gostoso que ela sentia quando estava perto dele. Nem mesmo a relva, que ela tanto amava, podia se comparar à pele áspera do seu velho leão. Ela gostava tanto dele que todos os dias ela preparava a melhor refeição do mundo. Pelo menos era isso que ela achava. Ah, cenouras, as maravilhosas cenouras raladinhas, alhos porós, sucos de manga, de abacaxi, batatas rodeadas de aipo, castanha de caju e coroando tudo isso um enorme pé de alface. A rainha do meu jardim para o rei do meu coração, dizia Lisa. Tudo isso era temperado só com um pouquinho de limão para não engordar. É claro que Léo não podia engordar com um tal banquete. Ele mantinha seu corpinho em forma. Todas as manhãs, Lisa preparava sua refeição com tanto amor que ele não ousava lhe dizer que não gostava de nada daquilo. Quando ela virava as costas, Léo, com ágil golpe de pata, jogava tudo fora no lixo mais próximo. Quando você tem caninos tão grandes quanto os de Léo, o que você vai fazer com um prato de legumes? Léo tinha vergonha de sonhar com isso, mas ele não conseguia evitar. Ele nem sequer queria um filé mignon. Ele já ficaria satisfeito com um patê de cachorro. Lisa, surpresa de ver Léo cada dia mais magro, redobrava seus esforços na cozinha. Começou a lhe preparar enormes pratos de ervilha e couve-flor. Sua única preocupação era de alimentá-lo o melhor possível. Ela não poupava esforços. No jardim plantava cada vez mais grãos e na cozinha inventava os melhores molhos. A mistura de tomate, cevada, pimenta era uma de suas especialidades. Um dia, um pastor amigo seu que passava por ali experimentou essa delícia e disse: Juro que acabei de provar um pedacinho do paraíso. Para Léo, todas essas maravilhas eram um inferno. Ele tinha vontade de mastigar alguma coisa mais consistente. Um rato, um gato ou uma serpente já serviriam. Ele não estava pedindo um gnu ou uma zebra, apesar dessas imagens torturarem seu estômago. Apesar de todos os seus cuidados, um dia Lisa teve que reconhecer: seu leão estava doente. Apesar dela não confiar nem um pouco na medicina, ela resolveu chamar o veterinário. Qual não foi a sua surpresa quando ele lhe disse: Senhorita jardineira, seu leão está morrendo de fome. Ela começou a chorar, soluçando, e logo depois ficou vermelha de raiva. Mas, doutor, isso não é possível. Trabalho dia e noite para alimentá-lo. Eu lhe dou o que tenho de melhor. Eu lhe dou tudo. Senhorita Lisa, doce jardineira, a senhorita lhe deu tudo, mas ele nada recebeu. Olhe bem, todos os seus banquetes, suas toneladas de sopa, suas enormes saladas, foram todas parar no lixo. A senhorita lhe deu o melhor, mas ele nunca recebeu nada pior. Ele esperava que seu amor fosse lhe dar as carnes mais suculentas, um estrogonofe de onde ele teria delicadamente afastado a salsinha, um assado de onde ele teria
posto de lado as cenouras que a senhorita insistiria em colocar. Não se pode alimentar um leão como se fosse um coelho. A história é essa. Que remete ao mito de Procusto. Né? Quem conhece o mito de Procusto sabe que a gente não deve medir as pessoas pela nossa modesta geografia. Então, se nós vamos trabalhar com jovens, a gente não pode nem o currículo formal, nem o referência, muito menos o currículo oculto, ser recheado somente dos nossos valores e daquilo que a gente acha que é qualidade de educação. Que às vezes o que eu acho que é qualidade de educação não é a qualidade que o menino deseja. E aí a gente repete os eternos fracassos escolares que a gente enxerga no Brasil. Qualquer um que fizer opção por educação e direitos humanos, eu penso que deve ter essas duas histórias em mente. O mito de Procusto, que não permitia que ninguém entrasse na cidade sem antes deitar na sua cama de ferro. Se fosse muito grande, cortava as pernas da pessoa. Se essa pessoa fosse muito pequena, o Procusto esticava as pernas. Procusto estava acostumado somente com a sua pequena geografia. E o professor, de um modo geral, tem esse péssimo costume de medir as pessoas pela sua própria geografia. Então, é muito importante que a gente tenha a referência do cotidiano de sala de aula e transformar qualquer currículo e conteúdo escolar em significado para aquele menino. E uma coisa que seja importante, seja significado para ele. Então, a educação em direitos humanos está muito ligada a essas duas histórias, ao mito de Procusto e a essa parábola que eu acabei de contar para vocês. Mas gostei muito do encontro, né? Eu espero que tenha sido proveitoso, que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho do que é feito lá no Ademar Rezende, da simplicidade de tudo. A gente não usa nenhum tipo de recurso que seja pirotecnia, coisa simples, é um trabalho simples. Volto a dizer, uma professora de história, só. Eu só sou isso, uma professora de história. Eu costumo dizer, inclusive, que eu sou uma dona de casa que, em alguns momentos de folga, dá aula de história. Eu fico mais dentro de casa do que na escola. Mas a possibilidade que existe de caminho, de fazer uma coisa legal, que ajude, né, para o nunca mais, para criar sujeito de direito e para o empoderamento. As possibilidades estão aí, é só encarar o desafio. Eu agradeço muito, muito obrigada.